vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Sou príncipe do Egito do Senhor, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? A igreja pode se assentar. Os irmãos não se incomodem se a cada instante eu estar aqui. Não está atrapalhando não? Pode ficar aí. Sim, irmãos, porque a presença do Senhor é forte. Aleluia, Jesus. Irmãos, desde quando foi falado aqui as pessoas que estariam à frente para ministrar a palavra do Senhor, eu estive em oração a Deus constantemente, mais ainda do que a gente já tem esse hábito da oração. E no decorrer desta oração, na terça que antecedia o dia que a irmã missionária Edna iria pregar, na terça-feira daquela semana do segundo elo da campanha, eu estava orando a Deus antes de repousar. E enquanto orava, o Senhor colocou algo em meu coração. Quando eu levantei da oração, eu fiquei na cama por uns segundos e meu corpo paralisou. E eu me atemorizei, comecei a falar com Deus assim: Senhor, é para falar isso para o teu povo. Porque aos nossos olhos, irmãos, a gente vê aqui os irmãos presentes, mas ninguém sabe o que se passa fora daqui, daquela porta para fora. E mediante isso eu fiquei preocupada e vinha buscando resposta de Deus. E falava com Deus dia e noite, e o Senhor, sabe, pulsando no meu coração. E ontem aqui numa reunião o Senhor falou fortemente conosco, e o Senhor confirmava desde a terça-feira também no ensinamento. Os versículos que o Senhor tinha dado estavam ali grifados no decorrer dessas semanas. E ontem o Senhor confirmou, e hoje eu falei assim: Senhor, eu estou terrivelmente preocupada. E eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta, porque enquanto a jovem louvava aqui na sua primeira oportunidade, assim, eu fechei os olhos e o Senhor me fazia lembrar da passagem da qual eu li, e me fazia assim lembrar da paciência de Josué, porque foi um homem paciente. Esperou 40 anos para adentrar a terra prometida. Aleluia, Jesus. E quando eu estava ali, o Senhor me fazia lembrar do cerco do povo de Deus ao redor de Jericó. E eu lembrando daquelas 6 primeiras voltas que eles davam, que o Senhor falou que era para eles dar apenas uma vez durante 6 dias. E me lembrando da 7ª volta que o Senhor falou: agora serão 7. Para que aconteça o que eu falei. Aleluia, Jesus. E enquanto eu me lembrava disso, eu falei: Senhor, quantas voltas tenho eu dado ao estado de São Paulo e aqui à Bahia? Aí o Senhor falava no meu coração: você não entende. Muitas das vezes você vai entender essas suas idas e voltas, mas é obra. E quando o Senhor ele tem uma obra com o servo dele, com o povo dele, independente das circunstâncias que aconteçam, do que passar ou não, se você estiver em obediência com Deus, você vai avistar a promessa do Senhor. E se esperar mais paciente ainda, você vai alcançar o que Deus tem te prometido. E no decorrer desses dias, eu não entendia porque o Senhor falava acerca de liderança. E o Senhor ia ministrando no meu coração, porque quando eu comecei a ler a palavra, eu nem fui direto para o livro de Josué, porque quando eu cheguei aqui, estava vendo a festividade com o tema em Josué. Então nós meditamos constantemente, e a gente constantemente está recitando o livro de Josué. E nisto, eu parei no versículo, no livro de Números, e comecei a ler Números do capítulo 1 até determinado capítulo.
E ali o Senhor foi falando no meu coração acerca de liderança e ressaltando que Josué, ele já estava sendo preparado para liderar o povo de Deus. Porque nós vamos ver que ele nasceu em meio à escravidão, em meio a um tempo em que o povo de Deus estava vivendo uma miséria, um período de humilhação, como nós lemos aqui o opróbrio, que significa o mesmo que humilhação. O povo de Deus estava sendo humilhado com cargas pesadas, trabalhos forçados, trabalhos duros. E ali o povo começa a clamar a Deus por um libertador, pela libertação deles. E aí Deus se lembra da promessa que ele fez a Abraão. Aleluia! Deus, ele se lembra e ele começa a ouvir o clamor daquele povo. E neste período Josué nasce ali naquele tempo em que o povo estava sendo escravo. 400 anos o povo de Deus sendo escravizados, forçados a trabalhos pesados. Aleluia, Jesus. Mas chega um determinado tempo em que Deus começa a preparar um homem chamado Moisés. Aí Moisés nasce, tem todo aquele contexto histórico que nós sabemos sobre a vida de Moisés, o que Deus fez, os milagres que Deus fez também na vida de Moisés. E Deus manda esse homem para o deserto. Deus cria uma situação que Moisés tem que fugir para o deserto. E nesta fuga de Moisés, ali o Senhor começa a falar com ele. E nós vamos ver a aparição de Deus a Moisés na sarça ardente. Aleluia, Jesus. E começa o ministério de Moisés. Porque Deus fala face a face com Moisés. Levanta este homem como líder, como libertador do teu povo que estava escravizado. E aí Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Moisés passa um período no deserto. Período esse em que é necessário nós cristãos passarmos também para um aprendizado, porque ninguém que Deus escolhe para liderar já chega de imediato sobre a liderança. É necessário você aprender. É necessário você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de você. Aleluia! E Moisés, ele começa a aprender com Deus, começa a falar face a face com Deus. E no momento em que Deus ordena Moisés voltar para o Egito, ele fala ser pesado de línguas. Muita gente fala que Moisés era gago. Mas o pesar de línguas, irmãos, é como eu me senti. Eu falei, Senhor, muitas das vezes as pessoas falam que é só na correção, é só no cajado. E a gente se atemoriza. Eu creio que Moisés se sentiu assim, eu sou pesado de línguas. Como que eu vou falar de repente até bruto, rústico, devido ao passado dele, de ter visto ali aqueles homens maltratar o teu povo e ali ele ter até mesmo matado alguém. Mas Deus estava tratando com ele. Então Deus levanta um ajudador para Moisés, que é Arão. Deus dá todas as instruções que Arão o ajudaria. Aleluia, Jesus. Então começa o ministério de Moisés. Moisés vai para o Egito, tem um encontro com o teu, retorna para o Egito, tem um encontro com o teu irmão, e vão os dois fazer o querer do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que esses homens foram bocas de Deus naquele tempo. E ainda assim, quando eles vão falar para o povo que Deus haveria de libertar, o povo ainda assim questionaram, duvidaram que aquele homem que outrora morava, residia no Egito, na casa dos egípcios, poderia ser o libertador da vida deles. Mas quando Deus escolhe, pode vir questionamentos adversos. Se Ele te escolheu, não importa o que falem, Ele vai te usar, mesmo que você tenha que ser massacrado. E ali começa a trajetória de Moisés, e Deus usa aquele homem para se revelar, tanto para o rei do Egito quanto para o seu povo. Porque o povo de Deus, tanto naquela época quanto nas eras passadas, na era de hoje, e quanto mais na geração futura, o povo de Deus vai viver sob questionamento. Está todo tempo questionando o querer de Deus. Deus fala, Deus usa pessoas para falar, Deus usa homens para liderar. Às vezes duvidam até daquele que é homem de Deus e passa a ouvir a voz daquele que se diz homem de Deus. E muitas das vezes tem acontecido isso nos dias de hoje. Mas aí nós vamos ver que Josué, aleluia, Jesus, ele começa a andar com Moisés.
E a Bíblia vai nos dizer que esse homem nascido em meio à escravidão, esse homem também contemplou as pragas que vieram sobre o Egito. Ele contemplou também a saída do povo de Deus do Egito, o abrir do Mar Vermelho. Aleluia, Jesus. Ele vivenciou também a alimentação provisória de Deus no deserto. Aí chega um tempo em que o Senhor ele já havia falado com Moisés acerca da terra prometida, que daria ao povo dele, porque foi para isso que o Senhor os tirou do Egito. Glória a Deus. E Moisés, quando ele já está a caminho da terra prometida, ele separa 12 espias, e entre eles vai Caleb e Josué espiar a terra de Canaã. Aí ele fala: vê se a terra é boa, vê se o povo é forte ou fraco, e traz-me algo que comprove que a terra é boa. Esses 12 espias vão, e chegando lá, eles contemplam a terra boa. Números capítulo 13 a seguir, vocês vão ler lá e entender o que Deus está falando nesta noite. Eles contemplam, eles trazem até algo que comprove que a terra é boa, mas eles veem algo a qual dentro daqueles 12 espias questionam, quando eles trazem um relato do que eles viram lá. Olha, a terra é muito boa, é uma terra que mana leite e mel, mas há também um povo muito forte, a cidade é fortificada. Lá também há o povo de Anak, os Analequitas, que são os gigantes. E aqueles homens começam a infamar aquela terra. Dentre eles, apenas Josué e Caleb se mantém na posição que Deus chamou e fala: se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. E esses dois homens se mantêm firmes às promessas de Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que aquele restante dos espias, ou seja, os 10, que questionaram e que ficaram com medo de enfrentar os gigantes, ficaram com medo de enfrentar aqueles povos. Olha, são homens grandes, preparados para a guerra. A Bíblia vai nos dizer que aqueles homens, os outros 10, eles inflamam o povo de Deus, causando medo. Aleluia, Jesus. Eles começam a dizer o que tem pela frente. E aquele povo sabe o que faz? Começa a lembrar-se do Egito. Melhor seria para nós morrermos lá, tivéssemos ficado lá. Aquele povo chora durante o dia e noite. E agora, aquele povo, toda a congregação de Israel, toda a congregação, a Bíblia vai nos dizer, toda a congregação se opõe contra Moisés e Arão. Aleluia. E intentam matar Moisés e Arão. Eles vão tentar matar Moisés e Arão. E nisso se levanta Josué e Caleb, tomado pelo Espírito de Deus, e fala: não te rebeles contra o Senhor, não tem mais a este povo, porque o Senhor nos fará subir como Ele falou. Mas ainda assim aquele povo iria apedrejar Moisés e Arão, e junto com ele, Aleluia! E Josué, que estavam na defesa deles. Moisés e Arão se prostram no chão quando Deus toma a boca de Josué e Caleb. E nesse prostrar, irmãos, eles já estavam prontos a serem apedrejados.